Com o sangue a ferver, fui ao covil de Kong Seok-ho, certo de que o velho era o mandante do assassinato. Mas ele não estava lá, então descontei a minha raiva nos seus capangas. Após a minha limpeza, Kong Seok-ho ficou furioso e pálido de medo com as minhas habilidades. O seu braço direito informou que Koo Jong-man tinha orquestrado toda esta confusão. Independentemente das maquinações de Koo Jong-man, Kong Seok-ho jurou que não o deixaria ter sucesso. Depois, Hyung-ju e eu voltamos à casa de Oh Gyeong-suk para investigar. Lá, encontramos uma lista de endereços dos destinatários das armas. Rapidamente nos apercebemos que todos os endereços provinham do misterioso site que Moon Baek mencionara. Os traficantes de armas tinham instalado um vírus e dispositivos de rastreamento nesse site, e então, uma conclusão arrepiante surgiu na minha mente. Os contrabandistas não estavam a enviar armas para pessoas aleatórias. Eles visavam especificamente os mais desesperados da sociedade, os deprimidos como Oh Gyeong-suk, os párias como Lee Suk, e as vítimas de injustiça. Claramente, alguém quer se aproveitar dessas pessoas para criar caos, transformando a Coreia do Sul em um barril de pólvora prestes a explodir. Na noite seguinte eu ainda vi Moon Baek no hospital. Vendo que ele ainda estava lá para cuidar de Oh Gyeong-suk, não pude deixar de sentir curiosidade e perguntei por que ele estava me ajudando. Moon Baek contou uma história de partir o coração, dizendo que queria fazer algo bom antes de fechar os olhos para sempre. Ele disse que entendia a dor mais do que ninguém, porque sua vida era um inferno na Terra desde que ele era apenas um bebê. Ele foi abandonado por sua mãe e depois caiu nas mãos de uma gangue de tráfico de órgãos. Aos 5 anos, eles tiraram seu olho esquerdo para vender. Seu olho atual é apenas um implante. Aos 10 anos, eles o venderam para traficantes de pessoas nos Estados Unidos, onde outras partes de seu corpo continuaram a ser retiradas. Mas então, o FBI invadiu e ele foi resgatado. Um sentimento de compaixão surgiu em mim. É amargo pensar que algumas pessoas têm uma vida mais miserável do que a minha. Ao mesmo tempo, na escola, Gyujin estava tentando manter a calma. Ele desejava matar Song-jun por todas as vezes em que foi maltratado. Mas como ainda não havia cumprido o serviço militar, não sabia usar um rifle. Ele estava apenas se contendo, esperando o momento certo, mas Song-jun não o deixava em paz. O valentão agarrou uma lâmina de barbear e cortou as costas de Gyujin, um momento que o fez explodir em fúria incontrolável. Naquela mesma noite, Koo Jong-man, usando uma máscara, invadiu o hospital. Ele veio se vingar de mim, que tinha mandado dezenas de seus capangas para o saco. Ele me encontrou no elevador e tentou me atacar, mas Moon Baek entrou, parando-o a tempo. O confronto foi tenso, mas o mafioso não teve outra escolha senão recuar. Depois que tudo se acalmou, Moon Baek e eu nos separamos. Mas assim que Moon Baek se virou, um grupo de estrangeiros se aproximou, e então uma verdade horrível foi revelada. O homem que esteve ao meu lado por tanto tempo era o cérebro por trás de toda a confusão. Foi Moon Baek quem deu armas aos mais desesperados da sociedade, e não foram apenas algumas armas. A organização dele enviou um caminhão inteiro de fuzis para a gangue de Kim Yun-soo, mas o golpe arruinou seus planos. E eu estava me provando um espinho incrivelmente grande em seus olhos. Enquanto ele estava pensando em seu próximo plano, um de seus capangas não conseguiu manter a boca fechada, e continuou resmungando sem parar. Moon Baek, com um olhar frio e vazio, aproximou-se e o matou a sangue frio sem hesitação. O filme volta 20 anos no tempo, quando Moon Baek era uma criança nos Estados Unidos. O tráfico de armas estava em alta, e ele, um garoto criado pela máfia, não era estranho a armas. Depois de encontrar e exterminar a gangue que roubou seus órgãos, ele foi abordado por um traficante de armas chamado Jake. Jake ficou tão impressionado com um garoto que conseguiu aniquilar uma gangue inteira que o adotou. Como um presente, ele deu a Moon Baek um olho de vidro para substituir o olho roubado. Era um olho falso com uma íris azul brilhante. Esse azul brilhante, mais tarde, se tornaria seu apelido Blue Brown Saint. Jake então o treinou para se tornar um assassino e traficante de armas implacável. Anos depois, já adulto, Moon Baek pede permissão a Jake para iniciar um tiroteio gratuito. O objetivo que ele apresenta é criar caos e legalizar a posse de armas, para que Jake possa vender armas legalmente. Mas a verdadeira motivação de Moon Baek é vingar-se do país que o rejeitou. Voltando ao presente, Kong Seok-ho convoca Koo Jong-man ao seu quartel-general. O velho, percebendo a sua traição, deu-lhe um tapa estrondoso. Mas Koo Jong-man jura pela sua vida que ainda é leal. Kong Seok-ho finge acreditar, mas assim que Koo Jong-man desaparece, ele começa a planear eliminá-lo para sempre. No dia seguinte, na escola, o bullying continua. Song-jun ainda atormenta Gyujin durante o almoço, mas Gyujin já não tem medo. Ele está apenas à espera do momento perfeito para enviar o seu agressor para o outro mundo. Entretanto, os subordinados de Moon Baek sugerem que me matem para acabar com isto. Mas Moon Baek, o vilão final que controla os fios, quer que eu viva. Ele ainda está a desfrutar do jogo de gato e rato comigo.
Logo depois, Moon Baek vai para uma área pública onde Gyujin e Yang-dong estão a comer. Ele planejava encurralar Gyujin, forçando-o a usar o rifle que havia sido enviado. Yang-dong, sentindo culpa, pediu desculpas a Gyujin por tê-lo espancado, explicando que Song-jun o havia forçado a fazer isso. Enquanto conversavam, homens de Moon Baek, seguindo suas ordens, iniciaram uma briga entre gangues rivais próximas. Gyujin e todos ficaram chocados ao ver os vândalos brigando violentamente. Quando o caos atingiu seu auge, Moon Baek sacou uma pistola de ar comprimido e derrubou os vândalos. Gyujin ficou completamente atordoado. Agora ele realmente acreditava que as armas eram a única maneira de ajudar os outros, e matar Song-jun salvaria a todos do inferno na Terra. Com esse pensamento, ele implorou a Moon Baek para ensiná-lo a atirar. Moon Baek, tendo conseguido exatamente o que queria, concordou alegremente, até estendendo a lição a Yang-dong, que também era uma vítima. Um tempo depois, Moon Baek ligou para Kong Seok-ho, relatando secretamente o número de armas que Kim Yun-soo havia escondido. Kong Seok-ho ficou pasmo com a notícia. Moon Baek disse a ele para atacar Koo Jeong-man primeiro, distribuindo as armas ele mesmo, antes que Koo Jeong-man pudesse agir. Enquanto esperavam por Kong Seok-ho agir, Moon Baek e seus comparsas voltaram ao trabalho. Ele usou entregadores idosos inconscientes para entregar remessas recém-chegadas de armas, garantindo que os entregadores não soubessem o que estavam carregando. Enquanto isso, Gyujin finalmente atingiu seu limite. Ele embalou seu novo rifle e uma mochila cheia de munição, abraçou sua mãe uma última vez antes de ir para a escola. Ele sabia que hoje era o dia em que ele acabaria com tudo. Quando Gyujin estava a caminho, Moon Baek me encontrou. Naquela época, eu ainda não conhecia sua verdadeira face. Moon Baek me entregou um pedaço de papel com uma lista de destinatários de armas, incluindo o nome e o endereço de Gyujin. Sabendo que não tinha muito tempo, chamei imediatamente por reforços. Eu também liguei para a escola, alertando o diretor que um aluno estava trazendo uma arma para dentro do campus. Em um último e arrepiante movimento, os capangas de Moon Baek trancaram todas as portas e esconderam as chaves, prendendo todos em uma escola que estava prestes a se tornar um campo de batalha. Assim que Gyujin estava prestes a explodir, um professor o chamou para o escritório. E como uma ironia do destino, os capangas de Song-jun pegaram a mochila de Gyujin e encontraram a arma. Gyujin entrou em pânico, é claro. Ele voltou a ser uma vítima, impotente diante do bullying. Mas então, um tiro soou da sala de aula próxima, e Song-jun e seus cúmplices ficaram em silêncio de terror. Não era Gyujin, era seu amigo, Yang-dong. Ele também havia recebido um pacote de armas, e agora se tornou um atirador cheio de ódio, pronto para matar todos na escola. Enquanto a escola se transformava em um caos sangrento, Yang-dong deu uma pistola a Gyujin e disse que era hora de retribuir. Ele argumentou que, como ninguém, nem mesmo os professores os ajudou, não havia razão para poupá-los. Mas Gyujin hesitou. Yang-dong não esperou sua decisão, continuando seu massacre enquanto alunos e professores corriam para salvar suas vidas. Assim que o caos atingiu seu pico, Moon Baek e eu chegamos para evacuar os alunos, com dezenas ainda presos na biblioteca. Rapidamente montamos barricadas e nos escondemos na biblioteca, onde os alunos tremiam de medo. O medo nos olhos de Song-jun era palpável. Ele nunca imaginou que as crianças que ele atormentava pudessem ser tão cruéis. Enquanto isso, Yang-dong encontrou a biblioteca. Ele se ofereceu para deixar os alunos irem se entregassem Song-jun e seus cúmplices. Song-jun, em pânico, ameaçou os outros alunos para ficarem quietos, enquanto o professor tentava persuadir Yang-dong. Mas Yang-dong gritou que já era tarde demais. Ele implorou ao professor por ajuda várias vezes, mas ninguém se importou. Dito isto, ele atirou no professor. Sem outra opção, os outros alunos fugiram, deixando Song-jun para encarar seu destino. Assim que Yang-dong se preparou para matá-lo, entrei, implorando para que ele parasse. Mas então Gyujin apareceu, com uma arma na mão, apontada diretamente para Song-jun. Foi o empurrão final de Moon Baek, que lhe disse que esta era a única maneira de obter justiça. A mão de Gyujin tremia. Ele queria muito apertar o gatilho, mas tinha medo de decepcionar sua mãe. Vi essa luta interna, e implorei para que ele abaixasse a arma, dizendo que a vingança apenas levaria a mais sofrimento. Lágrimas rolavam pelo rosto de Gyujin, e ele gradualmente baixou a arma. No final, ele não conseguiu. Gyujin e Yang-dong foram presos, mas enquanto estavam sendo levados, Gyujin percebeu uma verdade amarga. Você e Yang-dong, as vítimas, foram tratados como criminosos, enquanto Song-jun, o agressor, foi considerado a vítima. Sua mãe, observando de longe, só podia chorar pela vida destruída de seu filho. No final, finalmente percebi quem era o verdadeiro demônio. Jang Jeong-yeol e eu juntamos as pistas, e todas apontavam para Moon Baek. Mas quando a polícia se preparava para agir, Moon Baek desapareceu. Fui ao luxuoso apartamento de Moon Baek, apenas para encontrá-lo vazio, com um pacote novo com meu nome no meio da sala. Dentro havia um rifle, o último presente de Moon Baek, e um sinal arrepiante de que nossa luta estava apenas começando. As consequências do tiroteio na escola foram um caos.
Com dezenas de milhares de armas ilegais nas ruas, a Coreia do Sul não era mais um país seguro. Tanto a polícia quanto o público viviam com medo, em tensão constante. Até mesmo o submundo foi abalado. Os chefes do crime convocaram uma reunião de emergência, mas apenas Kong Seok-ho sabia a origem real das armas, e ele manteve isso para si mesmo. Ele tinha um novo plano. Ele me entregará suas armas e jogará toda a culpa em Koo Jeong-man. Ele sabe que o governo está procurando um bode expiatório, e ele pretende dar um a eles. Ele marcou um encontro comigo e fez exatamente isso, insistindo que tudo era culpa de Kim Yoon-soo e Koo Jeong-man. Enquanto isso, na delegacia, o comissário de polícia recebeu ordens diretas do presidente para formar uma força-tarefa conjunta, reunindo inteligência, militares e a polícia. Se falharem, o presidente está pronto para declarar lei marcial, uma medida que poderia transformar a Coreia do Sul em uma versão de seu vizinho ditatorial ao norte. Ao mesmo tempo, o capitão Ju está cada vez mais em pânico porque não consegue falar com sua filha há dias. O que ele não sabe é que sua filha foi enganada por uma gangue de golpistas imobiliários que se aproveitaram do caos da violência armada como cobertura. Ela perdeu todas as suas economias e também as economias de sua aposentadoria que seu pai lhe deu para que ela pudesse comprar uma casa e se estabelecer. Agora o dinheiro acabou, deixando-a em ruínas e cheia de culpa. Em outro lugar da cidade, Koo Jeong-man e Kim Yoon-soo estavam discretamente coletando armas de outros recebedores, mas estavam apenas esperando o momento perfeito para atacar Kong Seok-ho. O jogo de gato e rato está em seu clímax enquanto Kong Seok-ho se aproxima de Koo Jeong-man, oferecendo uma trégua e uma oportunidade de colaboração. É claro que é uma mentira. Kong Seok-ho está trabalhando comigo, e ele quer que Koo Jeong-man pegue o dedo de Kim Yoon-soo para colocar no telefone dele, onde estão todas as informações sobre o tráfico de armas. Mas Koo Jeong-man não é fácil de enganar. Ele sabe que Kong Seok-ho é um trapaceiro, então ele e Kim Yoon-soo elaboraram um plano para virar o jogo. No dia seguinte, Koo Jeong-man e seus homens foram para um local remoto e fingiram desenterrar um túmulo. Eles sabiam que os homens de Kong Seok-ho e a polícia estavam observando. Após o espetáculo, eles foram para uma sauna, um local familiar para a gangue de Kong Seok-ho. Eles receberam a ordem de ir e trazer o dedo de Kim Yoon-soo o mais rápido possível. De volta ao covil, Kong Seok-ho estava esperando com uma arma pronta para matar Koo Jeong-man e entregá-lo à polícia. Mas ele ficou chocado, a pessoa que apareceu não era Koo Jeong-man, era Kim Yoon-soo, que ele pensava ter enterrado para sempre. Kong Seok-ho sofreu um golpe duro, mas não teve muito tempo para digeri-lo, pois um tiroteio estourou imediatamente. Enquanto isso, Koo Jeong-man e seus homens estavam na sauna, onde eles eliminaram um por um os membros da gangue de Kong Seok-ho. Depois, eles saquearam um esconderijo de dinheiro e bens de valor, e em um instante, Koo Jeong-man tornou-se o chefe da maior gangue da Coreia. Ele dividiu o dinheiro entre seus homens, uma recompensa por sua lealdade e trabalho árduo. Mas seu reinado não duraria, pois a força-tarefa da polícia estava a caminho para invadir o esconderijo. Quando Hyun-ju e a equipe SWAT finalmente arrombaram a porta, tanto Kong Seok-ho quanto Kim Yoon-soo estavam mortos. Mas Koo Jeong-man foi o vencedor, e agora ele era o rei. A polícia o estava caçando, e o confronto final estava prestes a começar. Quando o tiroteio eclodiu, peguei um rifle de precisão e saí para caçar Koo Jeong-man. Koo Jeong-man tentou escapar de carro, mas eu não o deixaria escapar. Subi até o telhado de um prédio próximo, e com um tiro profissional à distância, acertei um de seus pneus. Koo Jeong-man foi preso, e eu dei um fim à guerra de gangues. Mas com a prisão de Koo Jeong-man, os planos de Moon Baek foram para o caos. Ele contava com a guerra de gangues para distrair a polícia e a mim. O seu chefe, Jake, está a pressionar. Se a missão falhar, o seu negócio pode ser exposto pela CIA e pelo FBI. Ele tende a encontrar uma nova forma de levar armas para o mundo. Em meio a todo esse caos, o capitão Ju recebeu a pior notícia da sua vida. A sua filha estava morta. Ela tinha se suicidado, incapaz de lidar com a vergonha de ter sido enganada e de ter perdido todas as suas economias. O capitão Ju deu-lhe toda a sua pensão para que ela pudesse comprar uma casa e começar de novo, e agora tudo se tinha desfeito. Ao ver o corpo sem vida da sua filha, o capitão Ju desmoronou-se e chorou. Eu, envolvido no caso, não tinha ideia de que o meu mentor estava a sofrer tanta dor. Naquela noite fui ver o meu antigo superior no exército implorando por armas e informações para rastrear Moon Baek. Eu e os agentes de inteligência estamos agora totalmente cientes do passado criminoso e da vasta organização de Moon Baek, mas ele está sempre um passo à frente. Ele contratou o próprio jornalista que filmou o meu tiroteio e ofereceu uma quantia enorme de dinheiro para filmar todos os novos tiroteios que ocorressem. Depois, ele invadiu todas as conexões de internet do país e transmitiu uma mensagem arrepiante. A Coreia do Sul agora é dele. Ele terminou a transmissão com uma mensagem final, desafiando-me dizendo que uma arma foi enviada ao capitão Ju. Eu entrei imediatamente em pânico, despachei oficiais para encontrar Moon Baek, enquanto eu corria para a casa do capitão Ju. Mas era tarde demais.
O capitão Ju encontrou os vigaristas que arruinaram a vida de sua filha. Ele foi ridicularizado por eles, que o consideraram um policial solitário sem apoio. Mas a arrogância deles desapareceu rapidamente quando o capitão Ju sacou sua arma e atirou em um deles. Naquele momento, confrontados com a morte, a complacência deles se transformou em pavor absoluto. À distância, o repórter de Moonbake havia filmado todo o incidente, transmitindo ao vivo essa demonstração violenta para todo o país. Assim que o capitão Ju estava prestes a matar o último vigarista, eu irrompi, implorando ao meu mentor para parar. Minha voz também embargada pela emoção, lembrei ao capitão Ju que ele havia perdido uma filha, mas também havia perdido um filho, este próprio filho adotivo. Lembrei-o de suas próprias palavras anos atrás, quando disse a um jovem Li Do, para não buscar vingança. Agora, o homem que me ensinou essa lição estava prestes a quebrar suas próprias regras. O capitão Ju, incapaz de ignorar minhas palavras, desmoronou em lágrimas. Ele não sabia como fazer justiça à sua filha, e isso o consumia. Moonbake, furioso por eu ter convencido o capitão Ju a não apertar o gatilho, finalmente se revelou. Com uma arma de precisão em mãos, ele abriu fogo, disparando uma chuva de balas contra mim e o capitão Ju. A emboscada foi brutal. Fui atingido várias vezes, e o capitão Ju, enquanto protegia seu enteado, recebeu um tiro fatal. Vendo a figura do pai cair, uma fúria tomou conta de mim, e tentei me levantar para lutar, mas eu estava ferido demais e fui abatido novamente, deixando-me paralisado e impotente enquanto via o capitão Ju dar seu último suspiro. Moonbake, o arquiteto desta tragédia, me deixou ali sangrando, querendo que eu visse o mundo que ele estava criando. Um mundo onde todos armados podiam impor a justiça à sua maneira. Então, ele enviou uma mensagem arrepiante, prometendo enviar mais armas, desta vez até mesmo para as crianças. A partir daquele dia, as armas tornaram-se uma parte normal da vida na Coreia. As pessoas andavam armadas e os youtubers começaram a fazer vídeos de unboxing de armas. O país mergulhou no caos, com tiroteios a ocorrer quase diariamente. O governo, em desespero, estava pronto para declarar lei marcial, mas mesmo o público estava dividido, com um grupo a exigir a proibição de armas e outro a pedir a legalização total. No meio de tudo isto, Moonbake deu seu próximo movimento de poder. Ele foi a uma reunião secreta de chefes da máfia e matou um deles, uma demonstração arrepiante de força. Depois, atirou uma única pistola para a mesa e disse que só precisava de um deles para dirigir. Os restantes seriam mortos. Os chefes da máfia aterrorizados lutaram pela arma, e quando emergiu um novo chefe, Moonbake ordenou que os seus homens massacrassem os restantes. Uma semana depois, finalmente acordei do meu coma. Como Moonbake tinha prometido, o mundo era completamente diferente. Com o meu pai adotivo e a minha irmã adotiva ambos mortos, eu não tinha nada além de um desejo de vingança. Depois de providenciar os funerais deles, recebi uma ligação dos meus contatos de inteligência. Eles descobriram que milhares de pessoas estavam a protestar em frente ao Capitólio. Eu sabia que isto era uma bomba relógio. Com os campos pró e anti-armas no mesmo lugar, um banho de sangue era inevitável. Corri para o local e logo fui contactado por Moonbake. Encontramo-nos num edifício próximo, Moonbake rodeado por dezenas de mercenários, e eu, ainda a recuperar das minhas feridas, apoiado numa Canadian. Moonbake, sempre bom a manipular, ofereceu-me uma parceria. Ele apontou para o nosso passado partilhado. Ambos abandonados na infância, ambos traumatizados por tragédia. Moonbake não é totalmente mau. Ele apenas quer empoderar os fracos e dar-lhes os meios para procurar a sua própria justiça. Ele acredita que com uma arma, a escolha de puxar o gatilho é pessoal, mas para mim, não há área cinzenta. Moonbake não é um herói. Ele é apenas um homem obscurecido pela sua própria necessidade de vingança. Acreditando que não me podia abalar, Moonbake prosseguiu imediatamente com o seu plano final. Ele dirigiu um caminhão carregado de rifles até o protesto, abriu a porta e deixou os manifestantes entrarem como mariposas em uma chama. Eu, vendo o caos, corri para interceptar o caminhão, mas os mercenários de Moonbake estavam esperando. Mesmo com meus ferimentos, derrubei a todos, mas era tarde demais. Os manifestantes, agora armados e assustados com a polícia e o exército, iniciaram um tiroteio caótico. Foi uma realidade cruel. Uma arma não é um símbolo de esperança, como Moonbake proclamou, mas um símbolo de medo. Enquanto o caos atingia o pico, Moonbake apareceu com uma granada de fumaça, permitindo que os manifestantes atirassem cegamente. No exato momento, o próprio Moonbake foi atingido por uma bala perdida, mas não se moveu. Ele alcançou sua ambição de espalhar o terror pelo país que o havia abandonado, uma determinação final que ele sonhava. Em meio ao massacre, vi um garotinho chorando, seus pais mortos a tiros. Corri até ele e o abracei com força, protegendo-o das balas que voavam por toda parte. Essa ação heróica foi filmada por um dos jornalistas, e quando o vídeo foi transmitido ao vivo, a opinião pública começou a mudar. As armas não os tornavam mais seguros, elas estavam despedaçando-os. Após o tiroteio ter cessado, o governo realizou uma cerimônia em homenagem às vítimas e ordenou que todos devolvessem suas armas.
Enquanto isso, o jornalista que me filmou anteriormente foi promovido por seus vídeos virais, mas seu novo cargo de gerente não durou muito. No primeiro dia, uma mulher cuja vida foi arruinada por um artigo que ele escreveu atirou nele. Parece que o karma é real. Quanto a Moon Baek, ele estava em coma no hospital, mas eu o salvei. Eu queria descobrir o fim da organização sombria para a qual Moon Baek trabalhava, mas um assassino foi enviado pelo chefe de Moon Baek, Jake, para acabar com ele. Essa cena não foi ao ar, então seu destino permanece um mistério. Finalmente, Oh Gyeong-suk, que foi baleado e ficou em coma, acordou. E eu, finalmente tendo uma família, adotei o menino que salvei, encontrando um raio de esperança em um mundo devastado pela violência. Minha história termina aqui. Certifique-se de clicar em assinar o canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir até o final do vídeo e até a próxima.